Esse projeto ele elimina o FGTS e o INSS por parte do empresário e elimina também o INSS por parte do aposentado, já que ele já paga na sua aposentadoria no caso de servidor público. O senhor tem uma estimativa de impacto para as contas previdenciárias desse projeto? Eu não fiz essa conta porque eu tenho na minha cabeça o seguinte: se eu gero 10 empregos e vou contratar mais um, como é que isso vai gerar um impacto se eu não tenho esse emprego hoje? Senador Mauro Carvalho, seja bem-vindo ao Salão Nobre e obrigada pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez no Salão Nobre, um lugar tão distinto, tão diferenciado. Me sinto honrado de ter sido convidado por você para a gente bater um papo aqui sobre a política do Brasil e, se for o caso, a política de Mato Grosso também. Senador, o senhor apresentou um projeto para isentar de contribuição previdenciária trabalhadores idosos já aposentados. Do que se trata? Antes de eu assumir o Senado Federal, eu estava na Casa Civil de Mato Grosso, encontrei um amigo que há muitos anos eu não havia. E ele falou: Mauro, você pensou em fazer alguma coisa sobre os aposentados? Eu falei: mas o que você está querendo dizer isso, Mazuco? O que você está querendo? Não, de inserir essas pessoas no mercado de trabalho de volta. Eu falei: olha, não precisa falar mais nada, já entendi a sua mensagem e eu vou começar a trabalhar nesse projeto. Me reuni com a assessoria e começamos a discussão em cima desse projeto. Na realidade, o projeto que foi apresentado foi o quarto projeto, porque teve o primeiro, o segundo, o terceiro e esse realmente finalizou. Hoje nós temos no Brasil 22 milhões de aposentados. Desses 22 milhões, 5 milhões estão no mercado de trabalho, 17 milhões estão em casa. E essas pessoas que vão para esse isolamento social, numa atividade intensa, de repente em 24 horas estão dentro de casa, acabam desenvolvendo doenças, depressões. O convívio familiar também acaba dando uma série de problemas com a sua mulher, com o seu esposo, com seus filhos, netos e assim por diante. E são pessoas qualificadas, treinadas, preparadas e que podem transferir muito conhecimento para os mais jovens. Hoje eu até vi um artigo do publicitário Nizam Guanais que ele diz o seguinte: quando ele entra numa empresa, só vê cabelo brancos, ele fala: essa empresa não vai dar certo. Quando ele vê só cabeças novas também, ele fala: essa empresa não vai dar certo. A oxigenação dos dois é que faz o sucesso das empresas. Então eu fiquei muito feliz com esse artigo do Nizam falando sobre isso. E justamente isso que contempla o projeto de lei. Porque os departamentos de recursos humanos das empresas, geralmente existe uma objeção muito grande, um preconceito muito grande com os idosos. Se você apresenta um currículo de uma pessoa de 65 anos, que é o meu caso, ou de 70 anos, o próprio recurso humano ali já aparece um de 45, 50, ele acaba dando preferência para essas pessoas mais jovens. E esse projeto, ele elimina o FGTS e o INSS por parte do empresário e elimina também o INSS por parte do aposentado, já que ele já paga na sua aposentadoria no caso de servidor público. Então esse projeto... Mas o senhor está falando para os aposentados e servidores públicos apenas? Não. Todos os aposentados. Todos os aposentados. Estou falando tanto dos aposentados servidores públicos como os aposentados da iniciativa privada. Porque uma vez aposentado, uma parcela do benefício vai ser contribuição previdenciária. Exatamente. De qualquer maneira. E ele, inserido nesse novo emprego, ele não terá mais essa contribuição de INSS. E o empresário também não irá contribuir nem com o fundo de garantia, porque ele já tem a aposentadoria dele. E também não irá contribuir com o INSS. Com isso, nós vamos trabalhar para inserir essas pessoas de volta ao mercado de trabalho, gerando uma renda familiar. 43% dos aposentados que voltam ao mercado de trabalho para completar a sua renda familiar e 27% por problemas sociais, né, de convívio com a família. Então, quase 70% dos aposentados retornam para o mercado de trabalho em função desses dois motivos. Com isso, nós vamos gerar a oportunidade
para essas pessoas, e o Cine também no projeto de lei contempla um cadastro para essas pessoas aposentadas. E com isso nós vamos dar oportunidade para que essas pessoas retornem ao mercado de trabalho. Tem muitas funções dentro da minha empresa, por exemplo, que pode ser ocupada por essas pessoas. E eu não irei tirar emprego de nenhum jovem, de nenhum adulto, muito pelo contrário, isso é para novas vagas de empregos. Ou seja, se eu tenho uma empresa que gera 10 empregos, eu vou criar o 11º emprego, esse 11º, esse um emprego a mais que eu vou criar, eu posso trazer um aposentado. E teria um encargo trabalhista menor para o empregador. Exatamente. E eu posso dar oportunidade, por exemplo, se eu tenho uma pessoa na recepção, vejo que ela tem um perfil muito na área de recursos humanos. Eu posso dar oportunidade para essa pessoa que está na recepção ir para os recursos humanos e colocar um aposentado, uma aposentada nesse local. Ou ao contrário também, não tem problema. Você imagina a experiência dessas pessoas, o quanto, você vê no caso de Mato Grosso. Mato Grosso, o índice de desemprego hoje é de 3%. 3%, se a gente levar pelo prisma dos índices internacionais, é emprego pleno. E eu tenho milhares de aposentados dentro de casa no estado de Mato Grosso. Então eu posso trazer essas pessoas de volta para o mercado de trabalho, gerando novas oportunidades, aumentando a sua renda familiar. E o que eu vejo de muito importante é que o conhecimento que você adquire ao longo da sua vida, se você deixa só para você mesmo, é um conhecimento muito egoísta. O conhecimento só tem valor se você transfere ele para as pessoas que estão na sua volta. Quanto de experiência essas pessoas aposentadas poderão transferir para as pessoas que ele irá conviver todo dia na sua empresa, no seu trabalho? Então é um projeto grande, de uma inovação muito forte, de uma inclusão social inestimável. E me surpreendeu, inclusive, semana passada eu recebi 17 entidades dentro do meu gabinete, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ministério da Previdência, Casa Militar, Casa Civil, Presidência da República, questionando os impactos financeiros desse projeto. Ora, que impacto financeiro existe nesse projeto se é para um novo emprego? Eu não tenho esse emprego hoje. Mas de que tipo de impacto financeiro, senador? Porque, por exemplo, a Caixa Econômica colocou que ela iria deixar de arrecadar o fundo de garantia. E o fundo de garantia tem um papel social muito forte, né? Principalmente no setor de habitação. Mas esse emprego não existe hoje. Que impacto você vai ter se você não tem um emprego? Mas o senhor não acabou de falar dos 5 milhões de aposentados que continuam no mercado de trabalho. Aí são 17 milhões que estão dentro de casa. Se eu gero 10 empregos e vou contratar mais uma pessoa, eu posso contratar o aposentado. Mas eu não tenho esse emprego hoje. Mas os 5 milhões o senhor tem. Não, os 5 milhões continuam trabalhando normalmente. Ele é uma opção para ele optar pelo projeto de lei ou não. Ele pode continuar com todos os encargos dele sem problema nenhum. Agora, para o novo emprego, o aposentado pode se utilizar desse benefício. Com isso, a Caixa Econômica apresentou um projeto que, se desses 17 milhões de aposentados que estão dentro de casa, se 700 mil voltarem ao mercado de trabalho, vai ter um impacto de 800 milhões de reais no fundo de garantia. Se esses 700 mil voltarem ao mercado de trabalho, a média salarial de um aposentado hoje é de R$ 3.200. Nós estamos falando de quase 2 bilhões e 200 que eu vou inserir na economia, que vai gerar impostos municipais, estaduais e federais, que vai ser muito maior do que esse fundo de garantia. Então, o que eu vejo realmente é um projeto que dentro da CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, ali praticamente é unanimidade pela aprovação do projeto. E em relação ao impacto nas contas da Previdência, senador, porque de 1988 para cá, a Previdência já passou por pelo menos 7 reformas. O que eu digo é o seguinte, primeiro, para você vir para a política, você tem que ter coragem. Nós fizemos a reforma do Mato Grosso no ano de 2021, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência no Mato Grosso, ela vinha num histórico de quase 1 bilhão de déficit por ano. Então, são os grandes desafios, déficit e envelhecimento da população. Só que o ano passado, com a reforma que nós fizemos, ela gerou superávit.
Acontece que você tem que ter coragem para enfrentar os problemas e resolver definitivamente. Agora, o que não pode é que se um projeto da Previdência, que com todas as reformas que foram feitas ainda não é suficiente para fechar essa conta, você agora sacrificar essas pessoas experientes, qualificadas, que são os aposentados, e excluírem ele do mercado de trabalho. Muito pelo contrário. Eu quero, de novo, continuar dando oportunidade para que essas pessoas continuem trabalhando e produzindo. Nós temos militares hoje que aposentam com 55 anos de idade. Na flor da idade, da experiência, da maturidade, essa pessoa vai para casa. Eu quero gerar oportunidade para essa pessoa no mercado de trabalho. Nós não podemos, olha, outros países, principalmente a América do Norte, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, quantas cadeias de lojas que você olha, só tem aposentados trabalhando ali. Só cabelo branco. Tem duas redes de supermercado no Mato Grosso que na frente do caixa só tem aposentados. Então nós não podemos deixar essas pessoas, os velhos, e nós seremos velhos, o Brasil está envelhecendo. Nós temos que continuar respeitando essas pessoas com a inclusão social desse projeto de lei. Então eu estou batalhando muito, eu estou muito esforçado com esse projeto, estou contando também com o apoio de vários senadores, fiz alguns pronunciamentos no Senado, com total apoio de toda a bancada, inclusive governista. A bancada governista também está apoiando esse projeto. Então eu estou muito orgulhoso, nesse período meu aqui dentro do Senado Federal, apresentar um projeto de lei que vai inserir milhões de brasileiros de volta ao mercado de trabalho. E essas famílias, quando nós falamos de 17 milhões de aposentados, se a gente multiplicar isso por 3 ou por 4, quantos milhões de brasileiros estão envolvidos? Conversa com os filhos dos aposentados. Vários filhos de aposentados me procuraram aqui no Senado dando parabéns por esse projeto de lei. A associação, a Confederação Nacional dos Aposentados, tem 400 mil filiados. No dia seguinte que eu apresentei esse projeto de lei, vieram aqui parabenizar pela inclusão social dessa geração de um novo emprego para essas pessoas que estão dentro de casa. Senador, e outra questão o relatório favorável do senador Jaime Campos, ele fala da impossibilidade de ser recalculado o benefício quando a pessoa volta a trabalhar, né? Então, aquele benefício que ela vai pagar com o novo salário da aposentadoria não faz nenhuma diferença para a aposentadoria dela, mas faz para o sistema, né? Muito bem lembrado isso. O novo salário dele não poderá ser feito um recálculo da aposentadoria dele. Isso é um plus que ele vai receber, isso é um algo a mais que ele vai receber. A aposentadoria dele não muda, mesmo ele estando inserido de volta no mercado de trabalho. Então ele não terá direito a um novo cálculo de aposentadoria, até porque ele não irá pagar INSS desse novo salário dele. Então não existe essa possibilidade, que seria um risco também, né, de ele recalcular a aposentadoria dele para ter um aumento. Então esse risco o projeto de lei exclui totalmente. A outra questão que o senhor já comentou é sobre o Cine, né? O Sistema Nacional do Emprego. O projeto prevê que o Cine faça uma lista prioritária de idosos aptos ao trabalho. Como isso pode ser operacionalizado? Olha, o Cine recebe currículos, né, de pessoas de todos os segmentos, de todas as profissões e de todas as idades. Esse projeto contempla um cadastro separado para os aposentados. Porque se eu vou precisar, por exemplo, de um eletricista na minha empresa e ter um aposentado lá qualificado, eu posso chegar no Cine, estou precisando de um eletricista e gostaria de contratar alguém aposentado, que eu estou aumentando o número de eletricistas da minha empresa. Ele vai ter um cadastro separado de pessoas aposentadas com conhecimento na parte de eletricidade. Então, esse cadastro do Cine irá facilitar o mundo privado a realmente procurar o Cine e ter esses cadastros dessas pessoas aposentadas separados para ele fazer a sua escolha e realmente contratar o profissional que ele tenha necessidade para a sua empresa. O senhor tem uma estimativa de impacto para as contas previdenciárias desse projeto? Não, eu não tenho, eu não fiz essa conta porque eu tenho na minha cabeça o seguinte: se eu gero 10 empregos e vou contratar mais um,
Como é que isso vai gerar um impacto se eu não tenho esse emprego hoje? Ah, mas você está tirando de uma pessoa que poderia ser mais nova, que poderia estar ali, iria contribuir. Tudo bem, mas esse aposentado, quanto irá economizar também no SUS? Quanto irá economizar de medicamento? Quanto que esse aposentado irá colocar de volta no consumo, na geração de impostos? Então, eu não me preocupei, porque o que eu vejo, assim, o governo é feito para ter um lucro social, é diferente das empresas. As empresas têm que gerar lucro para continuar crescendo, gerando mais impostos, gerando mais emprego. Mas o governo não. O governo ele tem um papel social na sociedade. Então não é só você ver impacto aqui, mas e essa inclusão social? E essas pessoas que serão inseridas de volta no mercado de trabalho, nada disso pesa, nada disso conta? Então eu vejo que o governo, o lucro do governo é o lucro social, é o resultado que ele entrega para toda a população brasileira. Para mim, a verdadeira política é essa. A política de tapinha nas costas, a tapinha, para mim isso não serve. A política é a política de resultado. O que eu estou entregando na saúde, o que eu estou entregando na educação, o que eu estou entregando na infraestrutura, o que eu estou entregando na segurança. Essa é a política verdadeira. O que o cidadão, quando ele vai na sua urna e elege as pessoas ali, seja para o legislativo ou seja para o executivo, o que ele quer em troca é serviços de qualidade. Ele quer que os impostos que ele arrecada todos os dias nas suas compras e todo mês no seu salário, seja retornado em forma de serviços de qualidade. E nós sabemos o quanto o Brasil ainda peca nesses serviços. Diferente de alguns países mais desenvolvidos, que prestam um serviço com muito maior qualidade que o nosso. E as nossas despesas, o nosso custo administrativo, seja do legislativo, do judiciário e do executivo, na Constituição diz que um dos preceitos é a eficiência. Nós temos que trazer eficiência para o poder público. Nós temos que ser mais eficientes no custo da máquina pública. Nós temos que ser eficientes na entrega das obras que são para a sociedade. A eficiência tem que estar dentro do nosso dia a dia como prioridade, que é isso que a população espera de todos nós como políticos. Eu enxergo dessa forma. Senador, o senhor apresentou um outro projeto que trata de uma alteração, possibilidade de alterar a lei de improbidade administrativa. O senhor pode explicar o que o senhor acha que tem que mudar na lei? Olha, o que eu vejo é o seguinte, eu estou na política há 4 anos e meio, mas sou empresário. E o que a gente enxerga na sociedade, nos amigos, é pessoas de bem que querem vir para a política, mas não têm coragem, porque têm medo em função das consequências de você exercer um cargo público. A atividade política hoje, eu encaro como sendo uma atividade 100% de risco, diferente de outras atividades. Mas toda atividade política, ou o senhor acha que dá para fazer um mapeamento de áreas de maior risco? O problema na política é que a democracia é isso, você governa para a maioria. Não tem como você governar para unanimidade. Nem Jesus Cristo teve unanimidade, quanto mais na política. Então você governa para a maioria. Governando para a maioria, você acaba contrariando interesses de muitas pessoas, de muitos segmentos. E quando você sai na política, você acaba sendo perseguido por alguma dessas pessoas que foram contrariadas. E o que eu não posso entender é o seguinte, essas pessoas têm que ter direito à ampla defesa, ao contraditório, e ter todos os direitos para se defender e colocar a sua inocência. Agora, quem fez coisa errada vai pagar realmente. Eu não estou aqui defendendo o erro, muito pelo contrário. O erro tem que ser penalizado. Mas o que me preocupa muito é pessoas que poderiam estar contribuindo hoje com o nosso país, não vêm de medo, não vêm por causa do compliance dos bancos, não vêm por causa do compliance dos fornecedores. É uma série. O compliance, se você pegar... Outro dia eu estava até conversando com o pessoal aqui no Senado, os Estados Unidos também tem um compliance muito forte. A Nasdaq, que é a Bolsa de Valores, tem um compliance muito forte, muito menos restrito que no Brasil. O Brasil pega alguma coisa que está no mundo e transforma ele, turbina ele.
Então, quem são as pessoas que poderiam contribuir com esse desenvolvimento desse país? Não vem. Não vem porque sabe das consequências. Você tem que ter muita coragem hoje. Mas o que o senhor acha que tem que mudar na lei de improbidade? O que tem que mudar é que as pessoas que são, depois que saem da política, acabam tendo vários processos. Eu não conheço, eu por enquanto não tenho nenhum, mas acabam tendo vários processos de improbidade administrativa. E o que eu vejo é que essas pessoas muitas vezes iniciam esse processo dentro do Ministério Público e muitas vezes ali naquele momento ele quer provar a sua inocência, inclusive dentro de um acordo. Se aquele promotor ali realmente não gostou de você e fala que não aceita nada e vai seguir o processo, você não tem recurso nenhum para isso. Simplesmente acabou ali e você vai seguir o trâmite de processo. E olha o custo desse processo, que vai demorar 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Além do sofrimento e da angústia dessa pessoa inocente, da família dele, dos amigos dele. Então ali nesse momento ele tem direito a ter um recurso. E esse possível acordo, ele pode ser seguido por um colégio de procuradores. Nesse colégio de procuradores, sim, terão várias pessoas ali que poderão simplesmente concordarem com esse acordo e ali, naquele momento, encerrar todo esse processo e acabar com a angústia de muitas pessoas nesse país e, principalmente, também com os custos que terá esse processo no decorrer de vários anos. Então, esse processo é um projeto realmente inovador. Eu conversei com várias pessoas do Ministério Público que realmente estão dando total apoio a esse projeto. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça e deverá ser colocado, pautado, o próprio senador Davi Alcolumbre, numa conversa que tivemos semana passada, deverá ser pautado ele nesses próximos dias aí. E eu tenho certeza absoluta também que terá muito apoio aqui dentro dessa casa. Senador, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que fico muito feliz pelo seu convite, estarei sempre à disposição para vir aqui realmente debater a nossa pauta aqui no Senado Federal e a pauta política do Brasil. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.